teve toda uma construção durante a década de 20, que depois que se intensificou devido à quebra da Bolsa, né, da Grande Depressão de 29. Eu queria explorar um pouco isso. Como que... Porque acho que é o que a galera pensa assim, caralho, velho, como que esses caras conseguiram, internamente, eu digo, né, chegar no poder, né? Passar por um... E a gente tá falando de uma década, gente, não é uma coisa... E de uma sociedade relativamente educada, né? A sociedade... Profundamente educada e industrializada. É isso aí. Bom. Como que chegou a essa falando, sou eu. bestificação, depois dessa inteligência, e como que se bestifica um povo em 10 anos para você conseguir ter ascensão do Partido Nazista, né? Eu acho esse um negócio muito legal. Isso é uma das perguntas que se mais fazem, mas na verdade o problema é justamente o que você falou. A bestificação. Não houve isso. Isso é um mito. Legal. Na campanha eleitoral, no processo de campanha, quando Hitler vai a sério se tornar aquele candidato de massa, ele joga o antissemitismo para baixo do pano. O antissemitismo não figura nos principais discursos, não figura como temas principais de campanha do Partido Nazista e de Hitler. Qual que era a campanha, né, o processo de campanha, as ideias? A igualdade de oportunidades. Ele fala assim, vocês arianos estão na merda por causa de influências malignas, existe até omitir judeus, influências malignas no estamento burocrático democrático. Vocês precisam de oportunidades. Você que é filho de trabalhador, você que é filho de pedreiro, filho de fazendeiro, você também merece oportunidade de ascender na vida. Não só esses 10 mil que estão ali, a burguesia, não sei o quê. Esse era o discurso dele. Era pro povo. O povo merece oportunidade, o povo merece ascender. E ele acreditava nisso, ele falava, vocês também têm talentos. O trabalhador realmente tem o talento manual, tem todo o corpo preparado, tem a força de vontade, a coragem de enfrentar a vida, e vocês também merecem oportunidades. Esse é o discurso dele. Isso é o que o levou à ascensão em votos. Não foi nenhuma bestificação. Ele não criou um espantalho de inimigos assim como principal mote de campanha. E aquela também defesa que teve também logo depois do final da guerra, da Segunda Guerra, dizendo que ele exercia um fascínio sobre as pessoas, naturalmente, né? E que então ele era um espírito que exercia esse tipo de... Ele sabia jogar, é um caráter e ele conseguiu levar todo mundo na lábia, inclusive os alemães. Tem uma história muito importante que demonstra justamente o poder que Hitler tinha sobre a sociedade alemã e o Estado, principalmente. Durante a Segunda Guerra, os únicos grupos que tentaram efetivamente matar Hitler não foram marxistas, foram de burgueses e monarquistas, que estavam trabalhando para o Estado nazista. Um dos golpes é aquele famoso da Operação Valkyria, do Stauffenberg, né? Esse é durante a guerra já, né? Isso. Eles explodem a bomba lá no Wolfslair. Matam 4 pessoas. Acham que Hitler morreu. Tem aquela confusão e não sabem se ele morreu, mas acham que ele morreu. O Stauffenberg fala que ele morreu. E aí, eles dão um sinal para lá em Berlim, eles tomarem os ministérios, né? E o Goebbels estava lá. E aí chega lá, eu não esqueci o nome dele, mas era um dos generais da conspiração, assim, né? Chega lá e pede pro Goebbels se afastar do telefone, que acabou. Hitler morreu, acabou o Estado nazista. O telefone toca. O Goebbels olha assim, ele atende. É pra você. Aí o general pega assim. É a voz do Hitler. Gelo na espinha. E o Hitler fala assim: você vai voltar a fazer o seu serviço? E ele: ja, mein Führer. Caralho, velho. Por telefone? Caralho. O cara é um general controlando pessoas armadas. Só um telefonema do Führer fez o cara gelar a espinha. Esse era o poder que ele tinha. E tinha um rolê também que ele gostava de ficar olhando para as pessoas, né? E aí tinha os caras que se incomodavam e ele tirava os caras. Então ele ficava 2 horas medindo o cara, imagina? Cara, mas a enquadrada que você tomava, mano. Foda, velho. Então, mas é muito louco. Você tem que, assim, isso aí tem que ter um suporte popular, né, cara? Não, com certeza. Pra ele ter esse tipo de trunfo, sabe? Lembra que... sem dúvida. Não é só o fascínio ali dos caras que estão em volta dele. Isso tem que, de alguma maneira, ecoar para a sociedade, senão não adianta, né? Não tem, né? Assim, Hitler foi provavelmente o maior político populista do século XX. De longe. A campanha dele foi toda em bases populistas de conceder ao trabalhador e à massa oportunidades.
Assim, não se sabe, mas Hitler fez um grande estado de bem-estar social. Depois financiado com espólios de judeus mortos e espólios de guerra, mas ele aumentou a qualidade, numericamente falando é inegável, ele aumentou a qualidade de vida da classe trabalhadora. Pelos meios errados, mas fez, é isso, né? Primeiro ele fazia obras públicas, ele fez déficit e tal, público, meio keynesiano, né? Uhum. Porque ele era um keynesiano, ele era meio socialista. Mas ele queria usar o Estado para favorecer a classe trabalhadora alemã. Porque isso é um dos capítulos mais importantes do livro. Mas ele acreditava na ideia, no conceito. Você imagina que ele tinha esse conceito. Porque hoje a gente pensa tudo em termos de sociedade de classes, né? Certo. Essa praga foi criada no comunismo, enfim, não tinha antes, né? E só depois dele. Hoje a gente pensa tudo em termos de sociedade de classe, né? Mas você acha que o comportamento político e as ações dele pressupõe que ele pensava enquanto nessa chave de sociedade de classes ou não? Assim, ele pensava e por isso que ele queria destruir isso. Tá. Ele tinha certeza que a sociedade de classes era uma realidade, mas era uma realidade horrível para a nação. Veja, eu vou explicar por que Hitler odiava a burguesia e se via representado nos trabalhadores. Pegamos o processo de industrialização. Isso um capítulo do livro vai falar bem claramente como Hitler via a culpa histórica da burguesia. Por que ele não confiava nos burgueses? A Alemanha, depois da unificação com o Bismarck, se tornou profundamente industrializada. Uma das maiores potências industriais, química, ferro da Europa, né? E eu acho que foi a última da Europa a se unificar, né? Junto com a Itália. Isso, nessa mesma década, 70 ali, né? Mas Hitler falava assim, a modernização e a industrialização não são algo ruim. Ele via como bons olhos a tecnologia. Mas ele falava assim, o que aconteceu? Houve um êxodo rural de trabalhadores alemães para trabalhar nas fábricas, como acontece geralmente em qualquer lugar do mundo, né? Mas o que aconteceu? A pauperização da classe trabalhadora. Ele falava, a classe trabalhadora foi trabalhar nas fábricas em qualidades esquálidas, qualidade horrível, trabalhando horas insalubres, destruindo sua saúde e seu corpo. E a burguesia, que também era alemã, não fez nada para melhorar a qualidade de vida dessa classe trabalhadora que também é alemã. A burguesia alienou a própria classe trabalhadora da sua nação alemã por lucro. A mesma ladainha. A mesma ladainha, puta, impressionante. A mesma coisa, né? Ele fala, a culpa histórica, a burguesia só pensa em lucro, é individualista, não pensa na sua nação, não pensa no seu fellow Aryan, no seu camarada ariano ali, trabalhador também. A base é completamente comunista, velho. E ao mesmo tempo que se anula o indivíduo, né? Então você fala em sociedade, aí você também tira a questão da ação humana, do poder individual, do cara escolher livremente, por exemplo, ir para a cidade. Para o Hitler só existe, na história, lutas mais importantes são de coletivos raciais. O indivíduo só existe para trabalhar e sacrificar para o coletivo racial. Não existe indivíduo, né? Então não existe a ideia de indivíduo, portanto de liberdade individual. Não, só no limite de que beneficia a coletividade racial. Cara, você falando desse jeito me parece... Pô, quer falar? Não, tô falando que loucura, velho. Não, que loucura. Que loucura, velho. Que loucura, né? Porque assim, existe uma ideia corrente, né? Do Hitler ser produto do Tratado de Versalhes, né? Que assim... Eu entendo que pode ter uma certa influência aqui e ali, mas, cara, com o que você falou, não tem nada a ver, na verdade, né? É só uma consequência do... Sim, o Tratado de Versalhes e a derrota da Alemanha foi um impacto muito profundo em Hitler, claro, muito profundo. Mas não o definiu. Ele desenvolveu suas próprias ideias. Tinham pessoas... Assim, Hitler, no começo da sua atividade política, ele era só mais um. Dentro dos políticos lá da direita nacionalista Völkisch. Lá em Munique, que ele era aqueles orador de cervejarias, ele era um dos mais famosos, mas ele era só mais um. O que o distinguiu exatamente? Foi o fato de que ele pegou o nacionalismo Völkisch tradicional e o incutiu com o antissemitismo e o social-darwinismo, numa visão coesa de mundo. Dentro da sua lógica, se você aceita os axiomas, que são errados por si só, mas se você os aceita... É uma lógica brutal. E ele seguiu até o pé da letra, até o fim, essa lógica. Então, assim, não tem essa... É uma visão de mundo, né? Para ele, era a visão de mundo dele, né? Fechada. O mundo, ele viu o mundo dessa maneira. Isso. E ele forçou toda a Alemanha a acreditar nisso e levou até o fim as últimas consequências. Ele falava que se a Alemanha não vai seguir a sua visão de mundo e perder a guerra, que todos pereçam.
Então eles falam assim, Hitler era um pragmático, ele era um cínico. Não, Hitler era um cara profundamente ideológico e, no fundo, idealista. Ele era pragmático, estrategista, beleza, tem que ser. Mas o que o movia era o seu idealismo de que sua visão de mundo poderia ser concretizada e acreditava piamente que ele era o cara que a história e a providência o levaram a fazer isso. Típica mentalidade revolucionária, né? Profundamente revolucionária. Ele via que ele queria revolucionar e fazer a maior revolução da história da humanidade. A revolução dele não é só tomar o poder. Uhum. A revolução dele é destruir o Estado bolchevique judaico e fazer a autarquia alemã. Se ele tivesse concluído esse processo, o próprio Ernest Noether, que é um dos maiores estudiosos do fascismo do século, falou: seria a maior revolução em política internacional da história da humanidade. Cara, mas... E, inclusive, ele conseguiu, né, em termos de política externa, né, ele conseguiu aprovar vários tratados importantes para a Alemanha na época, né? Sem mexer, ampliou territórios sem força. A Áustria, a Tchecoslováquia, tudo isso, né? Olha, ele teve 10 anos de vitórias consecutivas. Que nem ele imaginava. Quando ele conseguiu a anexação do Anschluss, lá em 1938, ele falou assim pro Göring, ele falou: eu nem acredito que a gente conseguiu isso, sem dar um tiro. Mas com aquela ideia de que era contra o rearmamento na Europa. Nada a ver. Ele mentiu, sempre. Não. Sim, ele, mas você pega o próprio Chamberlain. Os caras estavam numa ideia, até dentro do próprio país, da Inglaterra, tinha uma discussão, né, de não vamos rearmar, vamos... As ideias da época. Que parece muito época. Hoje, na verdade, né, tipo, não, calma aí, vamos... Segura, menos arma, não era Pax Armada, né? Não. Era o contrário, era uma ideia anti-Pax Armada. Uhum. Isso favoreceu também, né, cara? Sabe por quê? Porque a culpa histórica, na minha concepção, da França e da Inglaterra, que eram os maiores representantes da Liga das Nações na época, eles sabiam que a Alemanha estava se rearmando e eles negligenciaram isso. Uhum. Mas por quê? Porque eles acharam que o inimigo principal era Mussolini. Porque estava mais próximo, talvez? Porque estava invadindo colônias africanas. Estava sendo competidor dos caras. E um dos ministros das Relações Exteriores e diplomata britânico mais influente da época era o Anthony Eden. Ele era profundamente anti-latino e anti-italiano. Abissínia, né? Isso aí é alta preferência temporal da decisão política ali, né? Porque ele falou, o Mussolini está incomodando muito mais, portanto ele é uma ameaça maior, né? E sabe quem foi que alertou a Inglaterra e a Grã-Bretanha que queria fazer um pacto anti-germânico para impedir o rearmamento? Foi o próprio Mussolini. Até 36. Cara. E os caras não quiseram. Não, porque o Mussolini estava querendo pegar colônias, estava sendo competidor da França e da Inglaterra. E o Anthony Eden, por ser profundamente, né, um racista do filho da puta contra os italianos, forçou durante anos toda a política externa da Inglaterra para ser contra a Itália. E aí esse processo acabou expulsando Mussolini da Liga das Nações, e o Hitler viu a oportunidade de chamar Mussolini para o seu lado, para poder ter o apoio militar para manter as colônias na África. Foi aí que se aproximou Mussolini com Hitler. Tudo por causa da política externa cega, de baixa preferência temporal da Inglaterra e da França. Mas além da alta preferência temporal, na verdade, além da alta preferência temporal, também teve uma negligência do ponto de vista das coisas estarem acontecendo e não ter nenhuma ação, né? Eu acho que isso é uma questão interna também. Eu acho que eles tinham medo de querer evitar qualquer tipo de conflito bélico na Europa depois da Primeira Guerra Mundial. Eles não queriam invadir a Alemanha para impedir o rearmamento, porque achavam que não sabiam qual seria a cadeia de dominós que poderia gerar uma outra guerra com conflagração.